Assim diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém. Quero ficar por aqui, embora nós iremos até o versículo 14. Amados irmãos, na semana passada falamos sobre a graça de Deus. Veja o capítulo 5, versículo 20 e 21. Olha só. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, está dizendo aqui que a lei de Deus, ela veio para que evidenciasse a ofensa do pecado do homem. A lei de Deus veio para mostrar o quanto o homem é pecador, quanto o homem é dependente de Deus, quanto o homem se apartou do Senhor. Por isso diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas veja, onde abundou o pecado? Lembra que eu falei de um tanque cheio de água, de um pote cheio de água? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado está cheio, agora a graça derramou e transbordou. Onde estava cheio do pecado, agora a graça transbordou, sangrou, né? Como muitos dizem. Quer dizer, amados irmãos, que não há pecado que Deus perdoe, que não há pecado para que a graça de Deus não seja superior. Quer dizer que Deus é capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados. E você, essa noite, pode, por meio de um arrependimento verdadeiro e uma transformação do Senhor, experimentar a maior graça de Deus. Sim, não há pecado que a graça de Deus supere. Veja o restante. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos pensar assim: quanto mais eu pecar, mais eu vou evidenciar a graça de Deus. Quer dizer que, se assim eu tenho que proceder, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se evidencia na minha vida. Ora, isso é chamado de antinomismo. Ora, sabemos certamente que não. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele já presume isso. O apóstolo Paulo poderia, do capítulo 5 e em diante, capítulo 7, capítulo 8, mas ele estacionou aqui, ele parou aqui para mostrar para o homem que ele sabia que esse tipo de pensamento, de quanto mais pecarmos, mais evidencia a graça de Deus, ele sabia que isso um dia iria fazer parte da igreja. E ele estacionou aqui, no capítulo 6, para falar sobre este assunto. Esqueci do nome do russo que pregava esse tipo de atitude.
apóstolo Paulo fala que o pecado não tem mais poder na vida do escolhido, no capítulo 5. Como professor que é, ele mesmo imaginou que na resposta, senão ele seria, que na resposta dele, falando que a graça de Deus ia ser superior ao meu pecado e ao seu pecado, ele já imaginava que as pessoas iam pensar: ora, se a graça de Deus é superior ao meu pecado, então eu posso pecar à vontade. Deus já sabia. Deus não decretou, e aí eu vou me retratar na semana passada, né, quando eu falei que Deus sabia. Deus, embora eu nunca acreditei que Deus agisse por uma presciência, agisse por uma transformação do homem, uma mudança de atitude do homem, sempre acreditei que Deus decreta, mas poderia se entender, né, que eu estava falando que Deus não decreta. Deus decretou toda a história. Deus decretou todo o universo. Deus decretou tudo. Então podemos pensar assim: então Deus decretou o meu pecado. O meu pecado foi decretado por Deus. Irmãos, então eu posso pecar já que Deus sabia? Eu posso pecar já que Deus sabia? Eu posso viver uma vida pecaminosa já que Deus sabia? Aí apóstolo Paulo responde: que diremos, pois? Olha aqui a resposta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos permanecer pecando, vamos pecar à vontade, vamos entregar às paixões carnais, vamos beber, vamos se prostituir, vamos usar droga, vamos para a festa, vamos roubar, vamos matar, porque quanto mais a gente peca, mais a graça de Deus se evidencia. É isso que Deus quer da sua vida, é isso que Deus quer da vida da igreja, é isso que Deus quer do seu povo. É isso que Deus quer de um transformado. É isso que Deus quer de um regenerado, de uma nova criatura. Evidentemente que não. John Stott disse o seguinte, aliás, colocando até um prêmio para o pecador. Esse era o entendimento dos que eram antinomistas. Colocando um prêmio para o pecador, já que prometia aos pecadores o melhor de ambos os mundos. Eles podiam pecar livremente neste mundo, sem o menor perigo de perder o direito ao mundo vindouro. É como se falasse o seguinte: ora, então vamos usufruir de todos os prazeres carnais deste mundo, porque nós vamos experimentar a maior graça de Deus, vamos pegar o melhor dos dois mundos, o pecado e a graça de Deus e o mundo vindouro. E aí, será que a atitude de um transformado é permanecer no pecado? Já que Deus sabia, aliás, Deus decretou? Será que a vida do crente, ela tem que ser assim? John Stott ainda continua. A resposta do apóstolo a seus críticos. Veja, o apóstolo, ao escrever essa parte, ele não está respondendo diretamente ao antinomista, mas ele está presumindo que alguém faria essa pergunta. A resposta do apóstolo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, também santifica. Amados irmãos, o nosso Deus libertador, Ele não só nos liberta do pecado, mas também nos dá total capacidade, total competência, total atribuição, obrigação para dizer não ao pecado, auxiliado pelo Espírito de Deus. Sim,
Você que é transformado em Cristo, você pode dizer não ao pecado. E o escravo pode dizer não ao pecado? O escravo do pecado, ele pode dizer não ao pecado? Você já viu algum escravo chegar para o seu senhor e dizer assim: eu não vou trabalhar para ti? Eu tenho a minha liberdade, a minha carta de alforria? Não. Você nunca viu isso. A não ser, lógico, se ele recebesse uma carta de alforria mesmo. Mas em termos gerais, não era assim a regra. O escravo não poderia dizer assim: hoje eu não vou trabalhar, porque eu não recebi meu salário. Hoje eu não vou laborar. Não. O escravo não tem capacidade de dizer não ao seu senhor. Efésios capítulo 2, diz que nós andávamos antes, segundo o império das trevas, segundo o filho da potestade do ar. Nós éramos filhos de Deus, filhos do diabo por natureza. Ora, se filhos do diabo por natureza, logo éramos escravos do diabo. O capítulo 6 vai falar sobre isso. Éramos escravos do diabo. E o escravo não pode dizer não ao seu senhor. Primeiro ponto, morreremos para o pecado. Então, voltando ao versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quanto mais eu pecar, mais vai a graça de Deus se evidenciar na minha vida? Versículo 2. Olha a resposta de Paulo. Amados irmãos, atentem para isso. Ele faz a pergunta: será mesmo que quanto mais eu pecar, mais eu vou evidenciar a graça de Deus? Ele vai responder agora. Versículo 2. De modo nenhum. Veja que o apóstolo Paulo poderia parar essa explicação aqui. Ele poderia colocar um ponto final aqui e passar para o outro entendimento do capítulo 7, falando sobre casamento. Mas não. Ele ainda explicou. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como você e eu vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Se nós não estamos mais sob o jugo da lei? Se nós não estamos mais debaixo da lei? Como? Agora vamos viver pecando? Como? Se nós somos ressuscitados em Cristo, como vamos viver no pecado? Se nós somos batizados em Cristo, como vamos viver para o pecado? É incompatível. Assim como você, quando tenta misturar água com óleo, você pode até tentar misturar água com óleo, mas no final a água se separa do óleo, não é verdade? Não se mistura. Assim o crente não se mistura com o pecado. Ele pode pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Ele pode cair, mas ele levanta. Porque Deus é quem o levanta. Ele não vai viver na prática do pecado. Ele vai vencer. Ele vai desvencilhar os seus erros. E ele vai lutar para isso. O crente não se entrega ao pecado. O crente verdadeiro, até na hora de pecar, é diferente do ímpio. O ímpio se entrega ao pecado com um amor absurdo. O crente, Deus martela no coração. O crente, Deus incomoda. O crente não se sente bem depois de ter cometido pecado.
O ímpio ama. É um prazer. O crente é uma destruição. É incompatível o crente viver no pecado. John Stott fala que essa passagem ela deveria ser traduzida da seguinte maneira: nós, no passado, morremos, na verdade, para o pecado. Então, no futuro, como viveremos nele? Se nós no passado, lá em Cristo, lá na cruz do Calvário, lá no sacrifício de Cristo, você e eu morremos para o pecado, como é que viveremos da glória no pecado? Como viveremos no futuro, no pecado, se para o pecado nós já morremos? Como permaneceremos no pecado se nós morremos para ele? Versículo 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui é o batismo das águas. Aqui é o batismo de fogo. Aqui é o batismo do Espírito Santo. Que batismo é esse aqui? É o batismo que você vem para cá e na frente da congregação do Senhor confessa Jesus como Senhor? Esse batismo não é um batismo espiritual. Apesar de John Stott, por exemplo, que é a base da minha pregação, falar que aqui se trata de um batismo nas águas, não se trata de um batismo nas águas, mas na verdade um batismo do interior do indivíduo, uma transformação do coração. É um batismo espiritual. Não é aquele batismo que os pentecostais falam do revestimento de poder de Pentecostes. É quando o Senhor Jesus chega no teu coração e transforma aquele coração de pedra e coloca de carne. É quando ele quebra as muralhas dos olhos espirituais e transforma aquela cegueira em uma visão diferente. É quando ele tira aquele homem com práticas pecadoras e agora um homem que diz não para o pecado. É naquele momento, é naquela ocasião, quando Deus faz uma cirurgia profunda no teu ser. Sim, naquele momento, é a ocasião oportuna que Deus utilizou para te batizar. Sabe por quê? Pois que agora você é templo do Espírito Santo. Deus se faz morada em nós, na sua igreja, no seu povo. E para isso nós fomos batizados em Cristo. Veja só. Ou porventura não ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morreu, amados irmãos, o nosso pecado também morreu. Sabe por que aqui não fala de batismo nas águas? Porque fala também que nós somos crucificados com Cristo. Você foi para a cruz? Não, né? Você não foi para a cruz, mas Jesus foi por você. Diz também que nós fomos ressuscitados em Cristo. Você ressuscitou? Depende, espiritualmente sim, mas fisicamente ainda não, porque ninguém morreu. Portanto, o seu pecado, ele morreu com Cristo. Por isso é inadmissível, veja bem, é incompatível, não se admite, não se compreende, não se permite que um crente viva na prática do pecado. Não se permite isso. É incompatível. Assim como a luz é incompatível com as trevas, também é incompatível o crente com o pecado. Que ele viva nessa prática. Que ele faça do pecado a sua sina. Que ele faça do pecado o seu labor. Que ele faça do pecado o seu trabalho. Que ele faça do pecado o seu estilo de vida. Não. O crente não. O crente, ele
Na verdade, o seu labor, o seu trabalho, a sua sina, o seu estilo de vida é lutar contra a sua própria carne todo dia e o dia todo. É dizer não para as tendências da sua carne, é dizer não pelas suas vontades, é dizer não para o seu velho homem, é dizer não para si todo dia, todo dia se moldar, é se esculpir. É como se todo dia fazemos uma cirurgia sem anestesia em nós mesmos. O pecado para nós é uma dor, mas o pecado para o escravo do pecado é um amor. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Irmãos, nós fomos sepultados com Jesus no batismo. Quando Jesus veio, ele sepultou o velho homem. Ele desarraigou o velho homem. Ele jogou fora o velho fermento. Por isso eu e você temos que ter novidade de vida. Novidade aqui não é uma informação nova. Ah, que novidade, eu não sabia daquilo. Não é informação nova, não. Novidade de vida é uma vida nova. Está falando que você agora vive diferente. Imagina, uma pessoa de 80 anos servir a Deus. Ser alcançado pelo Espírito Santo. Imagine aí. Essa pessoa passou 80 anos sendo escravo do pecado, 80 anos. E de repente agora, já idoso, não é mais como um jovem que aprende a se moldar. Já idoso é transformado pelo Evangelho. Já idoso aprende agora a ter uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente. Eu estou querendo dizer para vocês que aquele que nasceu de novo, ele se evidencia. Estou dizendo para vocês que aquele que experimentou o verdadeiro arrependimento, ele mostra que ele é uma nova criatura. É natural. Ele não precisa se esforçar tanto para isso. O ímpio, não. O bode, o cabrito, na igreja, ele se esforça para ser crente. Para viver o Evangelho, para ele, é um esforço tremendo. O crente é um esforço para ele, é lutar contra o pecado. Mas viver Cristo é natural. Amar as coisas do Espírito é natural. Vivenciar a Bíblia é natural para ele. Agora não é mais loucura, né? Como vimos hoje de manhã, não é mais loucura. A palavra da cruz não é mais loucura. A palavra da cruz não é mais uma dor nos ouvidos. Na verdade, é palavras de vida. Se você nasceu de novo, você tem que ter uma novidade de vida. Se você é hoje uma nova criatura, você não pode viver na prática do pecado. Versículo 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como nós morremos, como nós fomos sepultados por Deus lá na morte, nós também fomos ressuscitados por Deus. E experimentaremos uma nova ressurreição. Sim, quando nós morrermos, esse mesmo corpo que você tem, a terra vai dar conta, a terra vai dar de volta. Como? Gordo, magro, não sei, mas o mesmo corpo. Aqui está tratando de uma ressuscitação, nascer de novo, de forma espiritual. É quando Jesus te tira da morte,
Lembra que lá em Adão nós morremos, não foi? Lembra que Deus disse para Adão, se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E aquela morte não era só física não, porque Adão morreu com mais de 900 anos. Mas era uma morte instantânea, naquele momento. Uma morte instantânea com efeitos permanentes. Uma morte naquele instante que se perdurou num tempo. E aquela morte, ela se deu a todos os homens, porque todos pecaram. E você, na condição de morto, é incapaz de se achegar para a luz. Portanto, quando Deus te chamou da morte, Ele te ressuscitou. Quando Deus te chamou da morte, eu estou falando de morte espiritual, Deus te ressuscitou. Agora você não é mais morto nos delitos e pecados, não. Agora você tem vida em Cristo. Você já viu um morto ter capacidade de decidir alguma coisa? Você já chegou no velório e perguntou para o morto, você quer ser enterrado em qual cemitério? O morto não vai responder. Irmão, mas isso é uma coisa tão lógica. Pois é, eu sei. Mas o morto nos delitos e pecados não tem capacidade de decisão. Mas você, que é vivo em Cristo, que foi ressuscitado em Cristo, agora você pode dizer não ao pecado. Você tem capacidade de decidir pecar e não pecar. Que maravilha! Esteja feliz. Não esteja triste, porque você, porventura, esteja na prática do pecado. Esteja feliz, porque Deus te dá capacidade para dizer não ao pecado. Que maravilha! Que novidade! Agora saber que você tem novidade de vida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. A gente já falou sobre justificação. Um ato de declaração de Deus. Um ato que Deus, por si só, unilateralmente, sozinho, decidiu nos amar. Deus realmente nos decidiu isso. Não foi obra do acaso. Você e eu não somos obra do acaso. Jesus não veio para cá por uma expectativa, por uma aposta, uma sugestão. Ele veio com a decisão de olhar para você, de olhar para o teu coração e decidir ali, quando tu era inimigo de Deus e eu também, morrer na cruz no teu lugar. Jesus não veio para quem sabe você ser salvo, não. Você não decide isso, porque Deus morto não decide nada. Quem decide onde o morto vai ser enterrado ou não, em via de regra, é a família, não é? Quem decide é a família se o morto vai ser enterrado no cemitério A ou no B. Assim, foi Deus que decidiu te amar, porque tu era morto e tu não tinha capacidade para isso.